Somos multidão. Somos o número de pessoas com quem nos relacionamos, seja em casa, no trabalho, nas ruas. Nos conectamos até quando observamos alguém passar. Percorremos tantos lugares, testemunhamos tantos acontecimentos, identificamos o pulsar dentro e fora. O que os olhos veem, o coração sente, a imagem se forma onde? No contato visual, o olhar é a porta de entrada daquilo que se instala na cabeça. Representa os fragmentos que se formam o todo nesse labirinto existencial. Uma lente focada no espaço diz mais que muitas palavras. O início da carreira do meu pai foi bastante interessante. Ele começou como açougueiro para o cunhado dele, certo? Era um açougue que ficava ali na Avenida Anhanguera. Na época ele trabalhou, acredito, acho que foi por um ano, 2 anos, e ele foi convidado para trabalhar no Jornal Popular. Uma coisa curiosa, eu acho assim, que resumiu o jeito que ele era, resume a personalidade dele de certo modo, é uma foto que ele fez, né? Que serviu como me parece como um postal. Era uma foto de um pintinho ao lado do pé de um elefante. Nunca vi uma foto ser tão reveladora da personalidade de um indivíduo quanto aquele. Ele era aquilo. Ele tinha a força do pé de um elefante, às vezes para te tratar, para não lidar. A gente brigava, mas ao mesmo tempo aquela simplicidade, aquela fragilidade do ser, de um cara, enfim, uma alma de poeta. Ao longo da carreira acumulei alguns prêmios. Em 1972 participei do primeiro Salão de Arte Fotográfica de Goiás. Recebi a menção honrosa pela foto Molhar ou Correr. O ano de 1994 começou bem com o reconhecimento do Bag Natureza. Mas meu grande barato foi ter ganho o World Press Photo. Concorri com 250 fotógrafos. É preciso um olhar sensível sobre o alvo a ser fotografado. Nem sempre estamos no lugar certo, na hora certa. Poderia ser sorte, poderia ser a força da pata de um elefante. E foi. Essa foto virou cartão postal na Holanda. Ele tinha muita sensibilidade para o olhar fotográfico, mas ele era meio assim, durão para as nuances da vida. Então, às vezes ele encasquetava com alguma foto e a gente tentava convencê-lo, mostrar para ele que não cabia no contexto, que tinha alguma coisa que não era apropriada naquela informação, que poderia causar algum problema, não por conta de censura, não era, mas é porque a informação não estava precisa, não estava bem apurada, né? E o Hélio ficava muito irritado com isso, muito assim. Ele não conseguia entender essas coisas. Para ele, se ele tinha a informação, não interessa. E não é assim no jornalismo, né? Às vezes eu tenho uma informação, mas eu não posso publicar, eu tenho responsabilidade também. O jornal também tem responsabilidade. Então o Hélio tinha essas coisas assim, ele não tinha muito jogo de cintura. Ele era uma pessoa dura nesse aspecto. Como fotógrafo, ele foi pioneiro em Goiás, né, no fotojornalismo. Ele ensinou gerações de fotógrafos. Hoje, grande parte dos fotógrafos profissionais que estão trabalhando no fotojornalismo em Goiás são formados pelo Hélio Nunes. Na época que ele começou, não existia essa figura do fotojornalista, então ele meio que criou essa função no jornalismo goiano. Era meio que assustador, que o Hélio era brabo, mas era um cara que você ia já sabendo que foto você ia trazer. Era a foto mais ou menos que ele imaginava. Então esse
lance de você imaginar a foto antes de sair com a pauta para a rua, você já tinha uma noção muito grande. Eu dizia que ele era chato, adorável, assim, muito exigente, cobrava muito, enchia o saco quando precisava de encher o saco. Tá mexendo demais, fica mais firme. Ele era meio intransigente, assim, olha, eu tô cansado, tô dormindo aqui, assim, se vira, fica aí, é pra ficar aí até resolver esse problema. E ele me incentivava muito, ele me deu muitas oportunidades. Ele foi um dos primeiros fotógrafos em Goiás que fotografou políticos de forma, assim, bem espontânea. Tem que ter esse olhar. Não basta você ter o olhar para a imagem. Você tem que conseguir arrancar a imagem daquele evento, né? Então, isso é uma característica que os bons fotógrafos de política sabem fazer. Tem muitos que sabem fazer. E o Hélio conhecia bem isso. Aí você tem que conhecer a história política. Fundamental você ter a cultura política. Do contrário, você vai passar. Esses momentos vão passar na sua frente e a sua máquina não vai congelá-los, porque o grande fotógrafo é isso, é ele conseguir congelar aquela imagem, né? Então tem uma foto, por exemplo, é uma foto do Índio Arteaga, que foi prefeito biônico, acho, de Goiânia. O Índio Arteaga colocando o dedo no nariz, mas de forma assim bem... E essa foto foi publicada. Então o Hélio tinha uma facilidade em fotografar a intimidade dos políticos e divulgar isso, e isso ser publicado, e a gente tinha uma ideia de que naquele momento, comecinho dos anos 80, as coisas não estavam mudando. E eu via isso pelas fotos do Hélio. O Hélio tem fotos memoráveis, né? A técnica dele era assim, muito superior, mas ele... tinha uma característica, assim, ele era criativo. No jornalismo político, as pessoas... A grande foto não é a foto bonita, que o político está bonito, né? E existe uma incompreensão muito grande entre os políticos e os fotógrafos. Por quê? Porque o político quer se ver bem, porque ele é vaidoso, porque ele ganha com a imagem dele positiva. E o fotógrafo, ele tem que achar a imagem, né? Então, se tem uma crise política, um candidato ou um governante, ele está instável e você consegue uma imagem que mostra essa instabilidade, tipo ele meio cambaleante, um cordão na frente dele e ele como se dá uma ideia de que ele está se equilibrando naquele cordão, ele pode até não ficar bonito na imagem, mas aquela é a foto. E o Hélio tinha uma precisão muito grande para essas coisas. As pessoas se assustam com esse tipo de foto. E aí elas acabam muitas vezes, em alguns casos, virando foto histórica, foto artística até, e nem sempre ela ocupava a capa do jornal, às vezes ela entrava lá dentro. Porque ela estava dizendo demais, a foto está falando até além da notícia. Porque às vezes você quer falar assim, olha, um político está cambaleando, mas vinha uma foto em que ele estava caindo. Né? Então ela estava falando mais, então aquela foto, se a gente abre ela numa capa de jornal, ela tem um efeito até maior do que a notícia, né? Ele começou como operador de telefoto, que na época era o seguinte, ele recepcionava as imagens dos fotojornalistas que estavam em viagem. Eles tinham um equipamento que fazia a transmissão, inicialmente era via rádio, ele recebia essas imagens no equipamento e essa imagem posteriormente era revelada, certo? Mais para frente, aí com a inovação da tecnologia, essas imagens começaram a ser transmitidas por telefone e também da mesma forma eles transmitiam com equipamento que fazia um escaneamento da imagem depois de revelada, né? A foto era fotografada, revelada, era colocada nesse equipamento, era feito o escaneamento através de uma linha telefônica. E eu me lembro do meu pai comentar que havia uma grande dificuldade, porque as linhas telefônicas na época não tinham tanta qualidade, tinha muito chiado.
E esse chiado causava problemas na imagem recepcionada. Quando ele era operador de telefoto, ele recebia essas imagens. A primeira foto que meu pai fez, ele ainda não era um profissional da área. Ele era ainda um adolescente. Uma passagem de criança, da fase infantil para a adolescência. Ele fez uma imagem na época do módulo lunar da Apollo 11. A fotografia apareceu primeiramente para mim como um hobby. Aos 14 anos, já tinha em casa meu próprio laboratório e a máquina. Me lembro que a primeira foto significativa que fiz foi uma fotomontagem, por ocasião da ida do homem à Lua. Fui presenteado com uma maquete da nave e fiz uma foto dela. Depois peguei um fundo de fogão que dava a sensação de infinito e montando os dois, deu a impressão de que eu havia realmente fotografado a nave. Em família também, ele sempre produzia as imagens da família, era ele que fazia as fotos, entendeu? Ele tinha a máquina dele, então eventos de família era sempre ele que estava fotografando. Sempre fui um homem de família, orgulhosamente minha melhor criação. Sou formado por esses pedaços, minha mulher, meus filhos, recordações do cotidiano. Bom, eu e o Hélio, a gente fez algumas viagens de trabalho bastante produtivas, né? Principalmente na área de automobilismo, que eu era editor de esportes do Jornal Popular e ele como editor de fotografia. Então, assim, nas viagens de cobertura a gente sempre estava junto, principalmente Fórmula 1 e Fórmula Indy. O que realmente marcou a nossa vida foi uma viagem que fizemos juntos, acompanhando o presidente Fernando Henrique Cardoso, no ano de 1999. Foi uma volta ao mundo. Percorremos 6 países: Canadá, Coreia do Sul, Indonésia, Timor-Leste, África do Sul e a zona desmilitarizada da Coreia do Norte também. Eu encontrei com eles, eles tinham ido para a Europa e eu fui direto para os Estados Unidos. Eu encontrei com eles em Austin, no Texas, para vários eventos que aconteceram lá do governador Marconi Perillo. Teve encontros na embaixada, teve aquelas roadshow de negócios, né, que são comuns. E a gente passou o dia trabalhando lá em Austin. Foi assim, bem pesado. Fizemos vários eventos, ele fez toda a cobertura e a gente tinha um voo de Austin para Washington. O governador teria no dia seguinte vários eventos lá em Washington e a gente voltaria na noite seguinte de Washington para o Brasil. Quando a gente estava no aeroporto já para embarcar à noite, chegou a informação que o governador tinha cancelado todos os eventos que ele teria em Washington e antecipou o voo dele de volta. E nós ficamos no aeroporto, já com a passagem na mão, embarcando para Washington, sem como voltar. E nós passamos um dia em Washington livre, sem nada para fazer. E a gente ficou no hotel lá em Washington, que foi coincidentemente que teve um evento o Bush era o presidente, o George Bush era o presidente dos Estados Unidos. E o Bush chegou para um evento lá nesse hotel e estava cheio de gente por conta dessa coisa desse evento, muito movimentado. E o Hélio levantou mais cedo do que eu e quando eu encontrei com ele no café da manhã, ele já tinha tomado café, tinha saído, ele não falava inglês, né? Mas ele tinha saído, tinha localizado um motorista que tinha um carro grande lá, que fazia passeios com turistas. Ele já tinha contratado esse carro, era eu, ele e o Marcos Vinícius, e aí ele tinha combinado tudo com o cara, preço, os locais que iam visitar, o tempo. Aí o motorista passou o dia com a gente, levou a gente em todos os principais monumentos, cemitério de Arlington, para o Memorial do Lincoln, para o Capitólio, fez um city tour por Washington com a gente, e foi muito interessante porque o Hélio, muita gente boa, né? No fim do dia o motorista, não, vou levar vocês, o compromisso era entregar a gente no hotel.
No fim do dia, o motorista, não, eu vou levar vocês no hotel para a gente pegar as malas e vou levar vocês para o aeroporto. Ele levou a gente para o aeroporto, assim, porque foi um dia, assim, extremamente divertido. O cara enturmou com a gente, né? Então, o Hélio, ele tinha essa característica de despachar, porque o fotógrafo, ele não pode enrolar, ele tem que se planejar e correr, porque senão ele perde a foto, né? Então, ele perde o evento. E o Hélio tinha essa característica de proatividade, né? Ele resolvia as coisas, não parava na mão dele. Dark, Sevilha é uma cidade com 600 mil habitantes. Passei uma noite em Lisboa por conta do governo português. Conheci toda a cidade. Estava fazendo muito calor. Comprei uma boneca para a Graziele. Todos os dias olho para a boneca e lembro da Graziele. Espanha, 10 de maio de 82. Uma passagem extraordinária com ela foi em Paris. Petit, tout petit, si anti-sépangage, mes amis, mes filles, quand ils têtent les en l'air, regardez l'envie, en bout de c'est la mort, cimetière en bataille, en bout de c'est la mort, cimetière en bataille, maladie d'amour, maladie. E eu gosto muito do Henri Salvador, que é um cantor que morreu em 2008, que foi um dos criadores da Bossa Nova. Tom Jobim se inspirou nele, se inspirou na Bossa Nova, e ele morava na praça onde tem o Hotel Ritz, em Paris. Aí eu falei, Hélio, vamos na casa do Henri Salvador. Ele falou, você vai ter coragem aqui de bater na porta de um prédio maravilhoso desse, suntuoso, falar que você é do brasileiro? Falei, Hélio, eu não tenho nenhum problema, você vai me fotografar com Henri Salvador. E eu realmente fui na porta e bati, e o Henri Salvador apareceu. Tranquilo, já com seus 80 anos, mas muito forte, muito tranquilo, um carinha desse tamanho, moreninho da Guiana Francesa. E naquele momento ele tinha estourado com o CD dele mais importante. E aí a gente rapidamente, ele só falou assim, foto não. O Henri Salvador falou assim, não, foto não, que eu não estou bem para foto. E a gente ficou ali conversando, aí ele falou assim, daquele lado lá, ó, se você quiser fotografar, a princesa Diana saiu daquele hotel para morrer. A ideia de ir para a Antártida veio do próprio Hélio, assim, ele, sabendo que eu gosto muito dessa área de meio ambiente, de ciência, de viagens, aventuras, ele queria também fotografar, ficou com muita vontade de ir para um lugar tão inóspito, tão inusitado, tão exótico, tão distante, depois que uma colega viu uma fotógrafa que tinha feito fotos de lá. E aí ele propôs, parecia uma coisa muito difícil, muito impossível, mas ele acreditou e acabou me fazendo acreditar também que era possível. A gente se inscreveu, teve uma vaga na Marinha, esperamos 1 ano, até que quando saiu a resposta dessa vaga, que é um processo demorado, tem uma fila enorme de interessados, eu estava grávida do meu primeiro filho no começo da gravidez. E aí eu fiquei insegura com a viagem, né? Sabendo que é uma viagem difícil, arriscada, tem um pouso difícil, assim, clima super hostil, e era no inverno quando a gente foi. A gente foi para Punta Arenas, que é no extremo sul do Chile. Na verdade, nós saímos do Rio até Punta Arenas e depois iríamos até a estação chilena, na Antártida. E esse avião, ele teve um problema, ele teve que pousar em Pelotas, porque teve um problema na asa, assim, uma pane na asa. Esse aí já começou por aí, né? Aquela ansiedade para a gente chegar logo. Nós ficamos 2 dias parados em Pelotas para aguardar esse voo. E aí aquele avião do Exército, né? Aquele avião sem conforto nenhum. E assim, o primeiro risco é no voo, depois no pouso, porque o avião é muito grande, muito pesado, um avião antigo, aqui, o Hércules, né, da FAB, e a pista é muito estreita. É um lugar estranhamente fascinante, assim, que você vai uma vez, se sofre, é um lugar sofrido por causa
né, por causa exatamente da temperatura, da hostilidade do clima, e você quer voltar. Nas coberturas de automobilismo, principalmente na Fórmula 1, o fotógrafo ele tem uma proximidade ainda maior com os pilotos e as equipes, porque o repórter ele tem uma área de trabalho específica, geralmente no paddock, que fica ali atrás dos boxes. Já o fotógrafo, com a credencial dele, o colete que ele usa, ele tem acesso à área de frente dos boxes, né? Que durante os treinos é onde ficam os pilotos ali. E na Fórmula 1 foi no auge, né? Da época de Ayrton Senna, de Alain Prost, Jean Alesi. O Barrichello estava bem no início ainda, né? Mas tinha pilotos assim que estão na história da Fórmula 1, né? Nigel Mansell, muita gente boa que foram fotografados por ele e a gente acompanhou bem isso de perto. Nós olhamos do outro lado, era o Hotel Ritz, na praça, em Paris. E aí, acabou o papo com a Rio Salvador, assim, nós fomos para o Hotel Ritz. Chegando na porta do Hotel Ritz, o Hélio falou, não, Lisandro, você é doido. Nós não vamos entrar nesse hotel. Esse hotel é chique demais, é um dos hotéis mais importantes do mundo. Só príncipe, não sei o que. Eu falei, Hélio, nós vamos para o American Bar. Nós vamos tomar uma cerveja. Que isso, cara? Cerveja aqui é caríssima num hotel desse. E nós entramos mesmo assim. Entramos e o Hélio, meio acanhado, eu, um pouco, mas a gente foi pro bar do Hotel Ritz. E nós fomos para um canto, ficamos lá num canto. E veio lá o Meni. Quando o Hélio bateu o olho, falou, Lisandro do céu, aqui é caro demais. Eu falei, Hélio, ou nós vamos agora dar uma de... Nós estamos bem, cara, nós estamos no Hotel Ritz, vamos tomar aqui um vinho. Vinho? Aqui não tem chopp não, Hélio. Isso aqui é vinho, isso aqui é o Hotel Ritz em Paris. E nós pedimos o vinho mais barato. E o vinho mais barato era relativamente caro, ainda mais pra gente. E aí nós ficamos ali, aí de repente chega uma certa dificuldade com o francês lá, com o garçom. Tem um cara do lado que olha e fala assim, eu poderia ajudá-los em português. Eu falei, pois não, o senhor pode ajudar. Era o Emerson Fittipaldi. Era o Emerson. Eu olhei assim, aquele nariz, né? Ele tem um nariz, ele é feio pra caramba, o Fittipaldi. Eu falei, você é o Fittipaldi, né? Ele falou assim, sou, eu tô aqui. E estava com a namorada belíssima. E eu e o Hélio esquecemos o Fittipaldi, já ficamos olhando para a namorada dele imediatamente, porque todos os olhares de todo o Hotel Ritz se dirigiam para aquela moça, de tão extraordinária. E o Fittipaldi ficou sem graça e falou assim, vocês são de onde no Brasil? Nós somos de Goiânia, estamos aqui. Ele falou, pois é, esse hotel agora ficou lendário. Os brasileiros adoram esse hotel, eu adoro esse hotel. E aí nós ficamos olhando, e aí ele falava, e eu e o Hélio, Hélio, essa moça é muito bonita, hein, Hélio? E ele falava assim, Lisandro, essa moça é muito bonita. Eu falei, Hélio, pede para fazer uma foto da namorada do Fittipaldi com ele. E aí
pediu e a moça, uma francesa, ela delicadamente falou, não, vocês não vão fazer foto minha. Aí que eu vi a capacidade do Hélio na fala, que eu não conhecia muito essa habilidade dele. Ele com a câmera o tempo todo, é um fotógrafo, a vida dele é com a mediação da câmera com o mundo. E aí o Hélio convenceu a moça a fazer foto para ele. E não essas fotos que tem hoje, banais de celular. Esse selfie, essas coisas, não. Não, o Hélio pediu que ele queria... Ela entendeu. O Hélio queria filmar a beleza dela. Queria fazer fotos dela porque ela era muito bonita. Ela entendeu. Não é fotinha, tá abraçado, Fittipaldi, não. Mesmo que o Fittipaldi a gente começou a ignorar completamente. E aí de repente ela se abriu. E o Hélio falou, olha, a melhor maneira de fazer fotos, e ela sacou na hora, é ali naquele quadro. Aí o pessoal do hotel, não pode, foto ali não pode, aqui não pode. Nós fomos para a praça. E ela falou assim, eu quero foto só do rosto. Aí eu não vi mais o Hélio, só vi o Hélio pá, fazendo foto. Aí ela era uma modelo. Ela era uma modelo, eu não sei o nome dela, não me lembro, mas não era muito conhecida, ou não era conhecida, mas era uma modelo. E ali eu vi a capacidade do Hélio de convencer alguém a se deixar fotografar, numa época que não tinha celular, essa banalização que tem hoje de fotos, e as fotos ficaram muito bonitas. Então, além do Hélio ser um repórter fotográfico, o Hélio era um grande fotógrafo de moda. A fotografia me levou para o mundo. Cada lugar me proporcionou uma experiência, mas o ponto de partida foi sempre o mesmo. Goiânia, meu porto seguro, o fio terra das minhas andanças. Minha cidade ampliou meu olhar e meus horizontes. Cada luz acesa iluminava minhas ideias. Teve um momento lá na zona desmilitarizada das Nações Unidas, que fica entre as duas Coreias, que depois de percorrermos toda a instalação, eu e o Hélio Nunes entramos ali num refeitório para tomar alguma coisa, uma água. E aí, nesse instante, chegou o presidente Fernando Henrique Cardoso também, queria tomar um refrigerante. E pediu para a moça o refrigerante. A moça cobrou dele na hora e ele falou, eu não tenho dinheiro. Aí ela falou, não, sem dinheiro não tem refrigerante não, mesmo sendo o presidente do Brasil. O Hélio Nunes viu aquilo já de cara e falou, não, presidente, eu pago para o senhor. Foi lá e pagou uma coca para o presidente. Ele virou para mim, ele não perdia piada, né? Já virou, agora já posso falar que eu paguei uma coca para o presidente. Cuidado! Não pode beber, ela tá filmando não. África, que foi a minha viagem internacional, né, a primeira. Ele me pautou para cobrir guerra civil, final da guerra civil em Angola. Assim, é trágico e tal, tudo, assim, muita gente mutilada e tal, mas assim, pro meu trabalho, pro meu portfólio, assim, aquele me marcou muito, né, marcou como profissional e como pessoa também, né. Bom, aqui é Angola, né, você vê a situação que está a cidade. Se não me engano, aqui é Quito. Você vê a cidade toda destruída, os prédios, né? E as crianças ali, você vê, criança, né? Inocentes, né?
estão ali sorrindo, brincando, mesmo assim elas não perdem essa espontaneidade, né? E assim eu fiz essa foto que foi capa do Jornal Popular logo depois. Eu já cobri 2 Copas do Mundo, uma na Espanha e outra no México. É um trabalho gostoso pelo esquema internacional, sempre bem organizado, mas ao mesmo tempo é um trabalho árduo, porque enfrenta-se problemas como o fuso horário, por exemplo. No México, eu almoçava às 11 horas da noite, pois tinha que atender o fuso horário do Brasil. Isso incluía fotografar, revelar o filme e transmitir as fotografias. Aconteceu muitas vezes também da linha cair enquanto eu transmitia. Ficava 2 ou 3 horas tentando me comunicar em Goiânia, sem retorno. Dark, ontem à noite, após o jogo do Brasil e Escócia, me deu uma saudade incrível de você. O que mais dura aqui é a noite. Não dá para dormir sem você ao meu lado. Não vou aguentar ficar até o fim da Copa. Todas as noites eu sonho com a Graziele. Um beijo e um abraço bem apertado de quem te ama. Espanha, 19 de maio de 82. Eu me lembro do Hélio, ele brincava muito porque ele tinha que sair preparado para passar o dia todo. Então ele tinha que levar bebida, comida, de manhã até no final do dia. E aí quando voltava no final do dia, era uma coisa marcante também nele, é que aí nós nos encontrávamos, aí ele ia contar as histórias das fotos que ele fez, sabe? Então assim, às vezes algum acidente, ele me perguntava, você viu isso assim? Cara, eu peguei a foto, foi muito legal, o cara veio e tal, fez isso. E não tem a facilidade do digital de hoje, né? Que o digital hoje você pega e vai passando, a pessoa vê. Na época era filme mesmo. Então, muitas vezes ele me contava a história de uma foto. Ah, teve um acidente assim, eu vi, o Senna estava subindo, eu fiz a foto e tal. E aí ele me contava, mas eu não via aquela. Aí ele mandava o filme para cá, para o jornal. Depois, quando eu voltava da cobertura, que eu ia ver a foto que ele tinha me contado. E era realmente assim, ele desenhava a foto, ele contava a história da foto. Não era só uma imagem, tinha muita coisa por trás ali, todo aquele esforço, né? E era assim, ele era apaixonado pela fotografia, né? Ele gostava demais e gostava de se preparar para fazer outro dia. Às vezes, por causa desse desgaste assim, das coberturas, ele no dia anterior à noite, era uma coisa, tinha que ser uma coisa tranquila, dormir cedo e tal, porque no outro dia ele sabia do trabalho que ele tinha de fazer e fazia bem feito. Pareja, Rebelião do Sepaico, foi muito bom. Inclusive tem umas histórias interessantes. O Hélio ele tinha algumas coisas assim muito interessantes. Só para constar aqui,
No Jornal Popular, na época da rebelião, tinha uma lente 600 milímetros, o diafragma dela era 11. Velho, ninguém queria usar essa lente, velho. Carlos, leva a lente. Velho, mas essa lente é 11. Falei, mas se tiver luz dá para você fazer uma foto boa. Levei a lente. Vi uns pontinhos em cima da caixa d'água lá do CEPAC. Falei, vou colocar essa lente, né? Já que ela está aqui, coloquei. Era o Pareja, sem camisa. E ele, o segundo homem dele em comando na rebelião, ele dando ordens, né? Distribuindo. Essa foto foi capa, quase em todos os jornais do país. Uma outra foto interessante também, essa rodou o mundo, que é o Pareja no muro, né? Foi quando a imprensa nacional que estava cobrindo saiu para almoçar e eu fiquei, falei, não vou almoçar agora, vou ficar por aqui. Eu sentia que ia acontecer algo que, né? Então eu esperei, aí eu vi aquele burburinho, né? Soldados correndo, polícia correndo de um lado para o outro e tal. Aí peguei meu equipamento, a hora que eu olhei para o muro, estava em cima do muro o Coronel Limões e o Pareja. E o interessante nessa foto, que rodou o mundo, foi que o Pareja, ao invés de colocar a arma na cabeça do coronel, ele colocou no próprio ouvido, né? Eu não sei por que também. Essa foto rodou o mundo aí, entendeu? Uma foto importante também. Eu comecei no Gazeta de Goiás e depois fui para o Diário da Manhã. E isso, depois de uma idas e vindas aí, eu comecei a fotografar muito em 2002. 2002 até 2003 eu comecei, aí eu ganhava os prêmios todos, fazia muita foto boa. E o Hélio Nunes já tinha dado, falou, ó, quando o rapaz ele tiver beleza, pode trazer ele para cá, eu quero ver se ele pode fazer parte da nossa equipe. A gente tinha uma equipe muito boa no Diário da Manhã. E com isso a gente começou a ter esse primeiro contato, mas assim, só por nome, alguém leva e traz, algum fotógrafo falava, o cara é bom, tá? Ele via algumas fotos minhas, tá? E um dia que eu fiz uma foto aí que emplacou nas principais capas de jornais do país, ele me chamou lá, para trabalhar lá com ele, para vir fazer um teste aqui. E aí o Hélio, né, aquele jeito, ele era um jeito imponente, assim, e a gente meio que ficava com medo, porque ele era o ícone, né, do fotojornalismo, ele, né, já tinha feito Copa do Mundo. Já era um cara que ganhou prêmio, que era um cara que tinha umas fotos bacanas, tá? Então você ficava meio que assim com medo de falar com ele, né, que ele era tipo o Papa aqui de Goiânia, pra falar com ele, né, para ele como editor-chefe de um jornal, né, que era, na época era, todo mundo queria cair para cá, fazer tudo, eu fiquei meio assim, com o pé. E aí rolou eu vim para cá, fiz os testes, passei com ele aí, na época ele me deu umas pautas, eu fiz as pautas, ficou tudo, e acabou não dando certo em 2003. E aí eu voltei pro diário, tava lá, acabei ficando lá um tempo, fiquei até 2007, que o Hélio, ele sempre ficava bravo quando não tinha foto boa, mas ele nunca marcava a pessoa, sabe? Ele sempre falava assim, passava e brigava, o que é isso, não trouxe a foto. Sempre tinha aquele lance de trazer a foto e criava uma ansiedade louca, né? Porque você ia para trazer a foto, pular em muro, tapa na cara, fiz muita coisa por causa do Hélio, assim, para trazer essas fotos, né? Que ele sempre quis, né? Porque cabeça de editor sempre tem um... Bem, né? E nisso que eu fui descobrindo o Hélio Nunes, foi o jeito dele, que ele tinha esse jeito também, que era bravo, mas era um cara super, que brigava pelas nossas causas, né? Ele era um cara que, por si só, assim, falava assim, esse cara é bom, arrumava um dia de uma passagem para receber um prêmio, ele brigava por essa causa nossa, que é a causa do fotojornalismo.
Então, eu conheci o Hélio aqui já no jornal. Eu conheci o trabalho dele, né? Eu já acompanhava o trabalho dele pelo jornal, mas conhecer presencialmente mesmo foi aqui em 97, quando eu trouxe meu portfólio para ele fazer apreciação. Assim, eu estava pleiteando uma vaga e foi na época que eu trouxe meu portfólio. O Hélio, ele olhava as coisas muito rápido, assim, e ele pegou meu material e deu uma olhada muito rápida, assim, e eu fiquei até meio desanimado na hora, porque ele deu uma passada assim muito rápida, porém ele pediu para deixar meu material aqui com ele. E o meu portfólio, que era uma pasta grande e tal. E eu deixei, passado alguns dias, uns 15 dias depois, ele me ligou, já me dando a notícia de que tinha surgido a vaga e que ela seria disponível para mim. E eu estava concluindo meu curso na faculdade em Jataí, e aí eu tinha que concluir, faltava menos de um mês, assim. E aí eu tive uma nova negociação com ele, porque ele queria que eu viesse antes disso, assim. Só que era impossível, assim, tinha um mês para mim concluir meu curso e eu acertei com ele de que eu estaria aqui no dia seguinte a minha colação de grau. E assim eu fiz, eu colei grau num dia e no outro dia eu já vim para Goiânia, de Malicuia, para ocupar essa vaga que ele tinha segurado aqui para mim. É natural que todo iniciante pegue as pautas piores, né? Não piores, mas assim, as pautas que talvez não seja uma aposta. E ele me mandou para a divisa de Goiás com a Bahia, onde estava tendo um conflito lá agrário, tinha acontecido um conflito agrário, inclusive com morte e tal, que era uma pauta que aparentemente não tinha não se esperava muito dela. E eu, com 3, 4 dias que eu estava aqui, eu já fui para essa pauta e consegui trazer um material bacana, foi capa do jornal. E a partir disso, acho que foi assim, foi um marco para mim aqui. E a partir disso eu comecei a viajar muito e fazer muitas pautas especiais, sempre como uma aposta dele, assim. Eu acho que é um fator que ficou bem marcado na minha trajetória, foi isso, assim, ele apostou muito no meu trabalho desde o início, principalmente depois desse material desse conflito lá na divisa de Goiás com a Bahia. Uma pauta teve uma polêmica gigantesca aqui no estado de Goiás, aqui, especificamente aqui em Goiânia, foi quando alguém roubou um avião aqui no entorno de Brasília e acabou jogando esse avião no shopping da cidade. E com isso, assim, a redação ficou muito confusa, porque tinha gente jogando avião lá nos Estados Unidos, outro jogando, e o Hélio falou assim, manda todo mundo para lá, e foram os 4 fotógrafos, não lembro bem os nomes, mas eu sei que naquele dia eu tinha que dar o melhor de mim para trazer a pauta, trazer a foto, e eu já estava aqui na redação, então tinha fotógrafo na rua, tinha outro que já estava perto, tinha outro que já estava filmando o avião, tirando foto ali. E eu saí daqui da redação com ele, falei, vai lá, só volta se a foto estiver na mão. Eu saí da redação, peguei um carro rápido e o avião já tinha caído, já estava cheio de corpo de bombeiro, segurança, eles trancaram a área ali, não conseguiu deixar ninguém entrar mais, né, naquele estacionamento que era do shopping. E eu tive uma luz, sabe? Eu vi um caminhão do corpo de bombeiro passando e aí freou para entrar no portão. Quando abriu o portão, eu vi uma escada, eu subi e escondi em cima do caminhão do corpo de bombeiro. E isso era por volta de 6 horas. Ninguém tinha imagem, a Rede Globo, ninguém tinha imagem, ninguém tinha foto. E eu fui e parei, o caminhão de bombeiro parou em cima, eu fotografei demais ali, fiz um livro ali, né? Tá. De repente começou a escurecer, eu sabia que o Hélio já estava esperando essa foto, que era o único momento de impacto. E eu já fiquei preocupado, falei assim, se alguém fez lá de baixo, alguém, né, vai me furar, né, que era uma linguagem
linguagem de fotojornalista, que era dar um furo, né, na frente da gente. Ele, pá, falei, não, vou sair daqui. E eu saí, quando eu fui descer, a Rotam me pegou e falou que eu estava abusando de alguma coisa ali, que eu não entendi direito, me colocou de joelho, deu um tapa na minha cara e botou eu de joelho com a mão para as costas. E alguém cogitou de pegar essa máquina, que estava com essas fotos. E falou assim, ó, peraí, não mexe aqui não, que bater na cara de um fotógrafo é simples, mas bater na cara do popular é mexer no equipamento. E com isso, quando eu olhei para trás, já não tinha mais ninguém. Eu peguei essa coisa, escorri para cá. Quando eu cheguei na redação, aí o povo falou assim, o que é isso? Todo mundo começou a bater palma, falou assim, e aí eu já não estava sabendo o que estava acontecendo. Que eles usaram essas fotos por mais de 15 minutos no Jornal Nacional, com a logo estampada do Jornal Popular. Isso me gerou mais de 34 capas. E aí quando percebi que já tinha, né, saído por mais de 15 minutos ali no Jornal Nacional, que levava a marca do jornal e o sorriso do Hélio no rosto ali na redação, todo mundo bateu palma no jornal, na redação aqui. E foi assim, no outro dia a gente teve uma alegria maior, porque colocamos essas fotos nas agências internacionais que estavam preocupadas com esse lance de roubar avião e tudo, foi estampar essas fotos no New York Times, Los Angeles Times, e acho que deu 28 fotos em capas dos jornais. E o sorriso do Hélio Nunes também, que era maravilhoso, ver ele sorrindo e vendo esse lance, né, de ter conseguido fazer uma pauta que ele queria com louvor, né, sendo que ninguém tinha esse tipo de imagem. Quando eu comecei a trabalhar no jornal, o Hélio já era editor. Porque o Hélio, ele começou muito cedo, né? Ele começou com 18 anos na redação do Popular, virou editor muito cedo. E eu, quando eu entrei, ele já era editor. Então eu não peguei o Hélio como repórter fotográfico. Ele já trabalhava como editor. Claro, eu saí com ele algumas vezes, a gente fez alguns trabalhos, mas não foi o comum na nossa carreira. Então, assim, a minha relação com ele era de editor mesmo, assim, eu pautando, ou ele me pautando, porque ele pautava muito, ele chegava e falava assim, eu tenho tal foto, e ele queria a matéria, né? Então isso é uma outra característica que eu acho legal num fotógrafo. Às vezes ele tem a imagem, e hoje, e cabe, é um assunto que cabe, e a redação não sabia o que estava acontecendo, a gente ia atrás daquele fato. Então ele fazia muito isso, ele batalhava muito pelas fotos que ele conseguia. E aí a gente teve essa relação, assim, de disputa mesmo, assim, às vezes ele brigando a favor da foto dele e eu brigando contra, porque não tinha aquela informação naquele dia. Outras vezes a gente viu uma foto dele que ele não dava muito valor, mas que aquela foto era relevante no contexto dos acontecimentos, e a gente brigando pela foto e ele não querendo. Mas, em geral, o Hélio nunca brigava contra a foto, ele sempre queria usar todas as fotos. Ele chegava nas reuniões de fechamento da capa e ele, na época ainda era foto de papel, ele copiava, ele fazia questão de copiar as fotos, mesmo depois que já no computador ele fazia questão de copiar as fotos, imprimia em ofício, né? Foto não era papel fotográfico, e ele espalhava o prazer do Hélio, ver a alegria do Hélio, a gente já começava a rir. Porque quando o Hélio tinha aquele monte de foto, ele chegava na reunião assim, se achando, né? Ele abria aquele monte de foto lá dentro. O dia que o Hélio não tinha muita foto, ele chegava quieto, calado, chegava num canto, ficava calado e a gente ia olhando para ele, né? Aí, olhando, até que a gente vai passando por editorias, né? Cada um vai cantando o que tinha, né? Cidades, política, economia, a hora que chegava na vez do Hélio. Ah, não sei o quê, né, enrolava, e a gente pegava no pé muito, porque ele ficava envergonhado quando isso acontecia, ele queria ser esquecido, às vezes ele atrasava no horário da reunião, às vezes ele não ia, falava que teve uma outra coisa, não sei o quê, né, porque ele tinha prazer em cantar aquele tanto de foto. E aí ele brincava assim, Hélio, o que você tem hoje? Uma infinidade de fotos. E para ele a capa bonita era aquela que tinha muitas fotos. Ele queria, se pudesse tirar todas as reportagens, os textos do jornal e publicar só foto, era o que ele queria. Então, eu trabalhei com o Hélio durante 13 anos. E nesse período, assim, muitas boas oportunidades de pautas. Eu acompanhei o Goiás na Libertadores, na Sul-Americana. Depois eu fui para a Copa do Mundo.
Quando eu fui para a Copa do Mundo, o Hélio já tinha falecido, porém o credenciamento, como é feito um ano antes, ele que ele pediu para eu fazer o credenciamento meu, que eu que seria a pessoa a ir nessa Copa do Mundo, então assim, eu fui em função dele mesmo, né? E assim, fizemos muitos materiais especiais, inclusive material do Césio, de 20 anos do Césio, material no Araguaia, nós fazíamos todo ano especiais do Araguaia. E aqui, acompanhando visitas presidenciais, viagens de governadores e tudo. Durante esses 13 anos eu fiz muito isso, assim. No início eu acho que eu tive mais problema, assim, eu achava que ele pegava muito meu pé, assim. Ele cobrava muito de mim e aí teve uma fala do Dionísio que eu achei interessante e marcou para mim muito isso também. Porque certa vez eu cheguei no Dionísio e falei para ele que o Hélio estava pegando muito no meu pé e cobrava muito de mim o que ele não cobrava dos outros. Cai fora dele. E aí o Dionísio me falou uma coisa que ficou bem marcado, que ele falou assim, olha, ele sabe o seu potencial e ele sabe até onde você pode ir. Então com certeza ele vai cobrar mais de você do que de outros. E isso para mim foi um elogio, assim, eu consegui perceber isso também, sabe, que realmente ele estava espremendo onde ele sabia que poderia ter resultado. E eu acho que nesse período todo, o que eu pude aprender com ele como fotógrafo e com o trabalho de edição, que eu ficava muito aqui à noite acompanhando o trabalho de edição dele, porque eu tinha interesse em aprender isso e ver o olhar dos outros fotógrafos e perceber como se chegava no resultado final de uma pauta, né? Não só a captação, mas como se chegava na foto publicada. Então eu convivia muito à noite aqui. Depois eu passei para uma função que era de subeditor, que aí sim eu acompanhava o fechamento do jornal. E era o período que ele ia embora e eu ficava responsável pela edição. Então foram 10 anos assim, quase 10 anos assim, trabalhando como subeditor dele. E também fotografando, né? Eventualmente ele me colocava numa pauta e pedia para eu produzir um material especial para o final de semana, essas coisas assim. Então assim, a minha curva de aprendizado com ele foi muito grande. Principalmente porque eu entrei aqui, eu era muito jovem e meio cru, assim, tinha pouca experiência com fotojornalismo diário, né? Então isso foi muito bom porque assim, ao mesmo tempo que ele cobrava, ele incentivava e dava as oportunidades da gente conseguir um bom material. Eu fiz algumas pautas com ele. Eu acho que ele tinha um olhar muito sagaz, assim, ele era muito rápido. Ele resolvia a foto muito rápido. E isso, em algumas viagens, teve uma no Araguaia que foi curiosa, porque eu sempre fui mais lento para resolver a foto. E aí ele queria que a gente fizesse um negócio de pesca lá e ele já ficava assim, bora que já deu, e eu insistindo numa foto a mais. Então assim, no FICA, nós descobrimos o FICA uma vez juntos também, e ele era capaz de sair e voltar muito rápido com uma foto e aquilo ali já resolvia às vezes a pauta, entendeu? E isso é necessário no jornalismo, né? É lógico que tem pessoas e eu sou uma dessas, eu acho que eu sou mais lento, assim, eu resolvo, mas eu acho que eu demoro mais, assim. Eu acho que a experiência também influencia nisso, assim, ele já sabia exatamente o que o jornal queria e definia isso muito rápido. O Hélio, ele organizava exposições, ele organizou várias exposições, organizou dos 20 anos do Césio, ele organizou uma exposição lá na Avenida Goiás, e essa aqui foi uma das exposições que ele organizou. E ele fez uma série de fotos, e depois ele me deu as fotos. E eu gosto, né, eu acho que são trabalhos artísticos mesmo, e essas fotos em particular são fotos assim que eu e ele selecionamos a dedo lá no painel que ele tinha. Esse personagem aqui é um personagem que frequentou muita página do Jornal Popular, que é o seu Valdomiro. Ele é dono de um restaurante popular lá em São Jorge, na chegada de São Jorge, em Alto Paraíso, que é o Matula, restaurante da Matula, que é um prato típico, né, do tropeiro.
O Araguaia, que sempre foi a paixão nossa aqui em Goiás. Essa foto aqui é muito, muito forte, porque uma festa do peão, né? E aí o boi tá aqui, a foto, ela congela o pé do boi bem em cima do rosto do boiadeiro, do peão. Aqui a festa do Rosário, lá em Catalão, que também eu acho essa foto, ela é toda perfeita, o azul, o branco da nuvem, o vermelho, aqui a sombra do chapéu. Essa aqui, que é uma foto que mostra os dois de Goiânia, que mostra os dois momentos, né? Uma árvore seca com o tempo fechado e a cidade embaixo. Essa aqui tem foto do Eimer Carvalho, tem foto do Sabá, do Sebastião, né? Do Sabá, tem foto do Cabral, do Wagner Cabral. E eu acho assim que mostra, isso aqui é um pouco do olhar do Hélio. Essas fotos aqui, elas não são fotos do Hélio, quer dizer, não foi ele que fotografou, mas são fotos que ele editou, quer dizer, ele que selecionou as fotos e ele que publicou, digamos assim. Quando você fala que manda imprimir as fotos, você está de alguma forma publicando essa foto. Então, por quê? Porque esse é o fruto do olhar dele, é como ele enxergava a imagem, é como ele conseguia separar e ter essa visão aqui, que talvez a gente não tivesse essa visão, mas depois que a foto está pronta, que você olha para ela, você pensa, putz, né, como é que esse fotógrafo enxergou? Quer dizer, o fotógrafo enxergou e o editor que edita, porque também o editor também trabalha aqui, seja no corte que ele dá na foto, na aproximação que ele faz da foto, tudo isso é o trabalho também do editor, né? Então, isso aqui é um trabalho do Hélio Nunes que eu guardo com muito carinho. Então, o trabalho do fotojornalista, ele nesses últimos anos, ele passou por uma transformação muito forte. E é nítido isso, porque antigamente você tinha um fotojornalista como, às vezes, a única pessoa que ia registrar o fato e às vezes, só ele tinha uma boa câmera, só o fotojornalista que tinha um bom equipamento. Hoje isso mudou, né? Assim, hoje todo mundo tem uma boa câmera, tem um bom equipamento e todo mundo registra com celular e com diversas formas, né? Então, essa transformação ela aconteceu muito recente, desde a transformação do analógico para o digital, que foi um processo que o Hélio implementou aqui no jornal, a digitalização de toda essa parte de imagens do jornal. Ele foi o sujeito que atravessou esse mundo e foi para o digital. Né? Então você tem um sujeito muito completo aí no conhecimento de fotografia. E essa primeira parte, antes do digital, acabou-se, isso não existe mais. Então nós estamos falando aí de 50 profissionais fazendo colagem, 50 profissionais fazendo colagem e o colagem de Pestap, né? E a revelação do jornal em processo de fotomecânica, né? Então tudo isso se perdeu, passou para o digital, simplificando demais o processo, né? E ele atravessou isso com as primeiras máquinas digitais. Veja que nós estamos falando de máquinas de 8 megapixels, tá certo? Hoje qualquer celular aí ultrapassa isso em quantidade muito maior que isso. Então, eram as primeiras máquinas, ele trabalhou com elas, a dificuldade dessas máquinas darem resultado, você tinha que ter um cabo especial, né? Enfim, ele viveu a transição, foi um profissional completo nesse sentido. Se contasse uma novidade para ele queria saber, ele queria ver. E o Hélio tinha uma facilidade muito grande com a eletrônica, apesar de ele ser de outra geração, qualquer equipamento colocava na mão dele, em minutos ele aprendia a manusear, já sabia como funcionava. Ele era muito bom para decifrar esses gadgets tecnológicos, né? Isso trouxe melhorias, agilidades, facilidades e, ao mesmo tempo, eu acho que trouxe uma cobrança maior. Porque a partir do momento que você consegue fotografar e ver o resultado, é natural que você cobre mais do profissional. Porque assim, ele consegue ver que não está legal, ou que está legal, e que ele necessariamente pode alterar alguma coisa ainda a tempo. Diferente do analógico que você fotografava e não via e tinha que trazer isso para revelar e tal. Mas assim, essas facilidades, elas às vezes ela permite ao jornal, por exemplo, noticiar ou mostrar fatos que outras pessoas estavam, né, no evento,
e cobra mais do fotojornalista na questão de que ele tem que, quando ele vai para uma pauta, ele tem que buscar algo além daquilo que as pessoas estão vendo. Isso é um exercício difícil também. Assim, você tentar mostrar algo que as pessoas estão vendo e que você vai olhar de forma diferente. Até para competir com tantas imagens e tantas boas imagens que chegam hoje nas redes sociais, nas agências e tal, né? E assim, vão surgir novas linguagens, né? A questão do vídeo, por exemplo, que é uma coisa que nós implementamos aqui no jornal há pouco tempo e que já é uma demanda grande. Quer dizer, o fotojornalista não só fotografa, mas ele faz vídeos, né? Ele faz captura de imagens com a opção de fazer edições futuras para vídeos e tal. Então assim, o que eu vejo o fotojornalismo hoje? Eu vejo o fotojornalista hoje como uma pessoa mais versátil, assim, um cara que ele tem que entender tanto de fotografia, quanto de edição de fotografia, quanto de vídeo, quanto de edição de vídeo. E essa versatilidade é o que nos mantém também no mercado. Não tem como não acompanhar esse processo que é natural, que é uma exigência de mercado, né? O Hélio é daqueles profissionais que viveu um tipo de fotografia que não tem mais na produção de jornais hoje. Então, o que é isso? Era pegar uma pauta, pegar uma foto, fazer miniaturas reveladas dessa foto, escolher a foto, passar a foto para revelação, com indicações de quanto tempo que ele tem que ficar, mais tempo, veja, mais tempo ou menos tempo no revelador ou no fixador, vai mudar toda a realidade da foto. Mudando toda a realidade da foto, imaginando que aquela foto vai ser colada num pestap para ser reproduzida novamente num fotolito, para finalmente ir para a chapa, daí para ir para o jornal. Então ele foi um profissional que essa cadeia inteira ele dominava. Uma foto é fundamental para se ter uma grande notícia? Na década de 1990, sim. Um parque que retrata a qualidade de vida de uma grande cidade. A modernidade dos orelhões chegava às praias do Araguaia. A saudade era mais curta. Não me recordo se isso alterava o comportamento dos turistas, como mostra essa foto. De qualquer forma, a exuberância do rio cobria o olhar. Mas o que isto importa diante da beleza de um eclipse solar? E uma outra interessante também que o Hélio me pautou foi a posse do ministro da Agricultura, né, o Iris Rezende. Ele me pautou de última hora, de madrugada, ele me ligou, falou, você vai a Brasília amanhã. Eu falei, qual é a pauta? Ele, o Iris vai assumir o ministério, vai ser nomeado, você vai. Eu falei, e credenciamento, já fez? Ele falou, não, tem credenciamento não, você vai, mas não tem condições. Não, acredito em você, pode ir que eu sei que você vai trazer uma foto, eu sei que você vai buscar. E eu fui, tentei credenciamento, não consegui, e estando lá de fora, aquela multidão que o Iris sempre levava, né, eu ouvi alguns burburinhos, as pessoas dizendo que talvez o presidente fosse sair ali na rampa, né, com o ministro. E eu já me posicionei, achei meu ângulo, acreditei nisso, porque era a minha única alternativa, não tinha outra. E assim aconteceu. Eles saíram na rampa e eu fui o único a fazer. E logo em seguida saiu toda a imprensa nacional, né, gritando, até que sai do palácio, até que vai do lado de fora é muito tempo. E ninguém esperava por isso, né? Então foi assim, um incentivo do Hélio também. Ele sabia que ia. Eu não sei, parece que ele tinha um feeling, né, um negócio assim que puxava, que chamava isso, né? E quando ele acreditava em alguém, que ele apostava em alguém, ele empurrava. E eu fui assim, durante mais de 10 anos trabalhando com ele, né? Me incentivou muito. Eu vou citar uma que foi bem marcante, foi na época do sequestro do Elton Camargo, porque nós ficamos acompanhando, assim, lá na porta da casa dos familiares dele durante 100 dias, eu acho. E muitas noites, ou eu ou outro fotógrafo, nós dormíamos lá esperando um desfecho e tal. E assim, nos dias que antecederam a soltura dele,
Eu me lembro que eu dormi lá 3 noites. E o Hélio, ele era meio intransigente, assim, Hélio, eu tô cansado, tô dormindo aqui, assim, se vira, fica aí, é para ficar aí até resolver esse problema. Porque tinha um aspecto assim, ele sabia que o desfecho daquilo talvez não seria fácil de ser fotografado e ele queria que alguém estivesse lá que resolvesse esse problema. Assim, ele não poderia arriscar em deixar alguém que não fosse conseguir trazer uma boa foto disso. E assim, e aí eu fiz a foto, uma confusão muito grande, um tumulto muito grande, era filme na época. Aí eu mandei os filmes e também não sabia o resultado, né? E eu me lembro que eu fiquei muito inseguro, porque foi muita confusão. E eu mandei os filmes e fiquei assim, o restante do dia meio que lá, continuei lá, mas inseguro até de ligar aqui na redação para saber o que tinha dado e tal. Por fim, no final do dia eu liguei para ele, falei, e aí, posso ir embora e tal, o que deu, não sei o quê. Ele falou, não, a foto tá maravilhosa, é capa do jornal, não sei o quê. E a foto é muito boa. E assim, aí eu fiquei mais tranquilo e tal. Quando eu retornei para a redação, que eu fui realmente ver que era uma das únicas imagens do Wellington sendo solto, que mostrava o corte da orelha e tal. E ela realmente ficou uma foto muito bela, assim, pelo assunto e para o assunto, né? E foi um esforço coletivo, porque assim, nós ficamos lá uns 100 dias, mas que resultou num trabalho que foi um trabalho meu, assim, que eu estava lá só na hora e deu um resultado esperado, né? Eu acho que até pelo esforço, até por ter ficado tantas noites lá dormindo, eu acho que para mim foi um trabalho que coroou bem, assim, aquela cobertura, sabe? Teve uma reportagem que eu estava fazendo sobre o aparecimento de um animal albino na região do Parque Altamiro de Moura Pacheco, aqui próximo de Goiânia. Então, eu comecei a fazer buscas, né, em relação à presença de animais albinos aqui em Goiás, e o Eimer Carvalho, editor de fotografia, disse que o Hélio tinha registrado um veado albino lá no Parque Nacional das Emas, na região de Mineiros. E eu busquei o SEDOC, tentei achar essa foto e não encontrei. Estava até achando que era história do Eimer e desisti disso. Mas aí, comentando isso com a Silvana Bittencourt, que é a nossa editora executiva aqui, eu falei, Silvana, o Eimer falou que tem uma foto do Hélio de um veado albino, mas já procurei essa foto no SEDOC, eu não encontrei, eu estou achando que não tem essa foto. Aí, olha a coincidência, ela falou assim, tem sim, eu estava junto com o Hélio nesse dia. Quando a gente chegou lá na região do parque, de repente apareceu um animal lá branco, lindo, e ele fez essa foto e essa foto foi publicada. Então a gente pode procurar que essa foto, ela existe. E depois disso a gente fez uma nova busca no SEDOC, já, né, no material impresso, e a gente conseguiu encontrar a foto. A foto foi digitalizada novamente e a gente está esperando só a melhor oportunidade para poder resgatar essa história e publicar essa foto novamente. O Hélio, ele sempre nos surpreendia com o tanto que ele era dinâmico, né? Além de ser editor de fotografia do Jornal Popular, ele também trabalhou como assessor de imprensa de vários governadores do estado, e ele também tinha um lado empreendedor. Ele montou o HNO Studio, que era uma loja de revelação de fotos, e vendia também máquinas fotográficas, filmes. HNO Studio é pelo nome dele, Hélio Nunes de Oliveira, né? E eu revelava meus filmes, né, na época só lá no HNO Studio com ele. Também ele tinha um sonho de construir uma pousada na cidade de Goiás. E ele se dedicava de corpo e alma a esse sonho. Aos fins de semana, nos dias livres dele, ele ia sempre para a cidade de Goiás e construía mais um cômodo, mais um muro, e ia deixando essa pousada pronta. Infelizmente, ela não chegou a ficar concluída. Ele partiu antes de concluir esse sonho. Mas ele falava tanto naquilo e deu tanto de si naquilo que todos nós que convivíamos com ele também sentíamos
essa veia empreendedora dele também na hotelaria. Quando eu comecei aqui na reportagem, eu sempre fiz muitas pautas ligadas ao jornalismo ambiental e pautas externas, e eu ia muito para a cidade de Goiás. E o pessoal lá da cidade de Goiás tem uma ligação com o Hélio Nunes, né? Eu lembro que eu estava num carnaval cobrindo o movimento lá no Balneário Santo Antônio, que é uma atração turística que tem lá, e de repente o dono de lá me perguntou: você conheceu o Hélio? Eu falei: não conheci. Até parece que eu conheci, porque todo mundo fala dele, mas eu infelizmente não conheci. Aí ele: eu gostava muito do Hélio, ele foi sempre muito próximo aqui, ajudava a noticiar as coisas aqui da cidade de Goiás. Inclusive, ele que fez essa logomarca aqui, ó, do meu empreendimento. Até hoje eu guardo com muito carinho a mesma logomarca. Né, o Balneário Santo Antônio cresceu, virou um clube, acho que até os planos dele é se tornar um resort, mas a marca está lá mesmo, a logomarca que ele fez. O Hélio não demonstrava sofrimento com o sofrimento que ele passou, né? A gente sabia que ele ia para a hemodiálise, que ele ficava na máquina, né, várias horas, e o Hélio chegava no trabalho à tarde como se ele tivesse ficado em casa assistindo televisão, ou passeando no shopping. Assim, ele não demonstrava abatimento, ele não demonstrava as coisas. A gente tinha que conversar com ele e perguntar para ele o que estava acontecendo. Aí ele contava para a gente sabia, a gente acompanhava. E assim, ele nunca demonstrou que coisa difícil, eu sou uma vítima, não. O Hélio sempre enfrentou com muita dignidade todos os anos da doença dele. Quando eu o conheci, foi logo no período que ele estava fazendo o transplante. Eu não lembro o ano, né? Mas quando eu entrei no jornal, o pessoal estava ajudando ele a resolver, tomar as providências para fazer o transplante. Então eu já peguei ele nessa fase. Depois ele ficou todos aqueles anos bem, né? Claro, com medicação, com tudo. Mas depois que quando dá problema de novo, quando ele começa o tratamento, a gente sabia, porque a gente conversava individualmente com ele, sentava perto dele, perguntava, ouvia, mas o Hélio não demonstrava sofrimento. Assim, eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pelo Hélio, muito assim. Assim, como todos nós na redação, a gente acompanhou, né, como se fosse da família, no final da vida dele, e eu nunca vou esquecer no dia que ele morreu, por incrível que pareça, foi o Isanulfo, que hoje também não está com a gente, que eles tinham uma relação muito próxima, muito, assim, o Isanulfo e o Hélio são duas pessoas que eu não consigo imaginar separadas, né? E aí tem a história do apelido dele, né, que o Isanulfo só chamava ele de bode russo, que era o apelido que eles colocaram nele na redação, e eu estava na casa do Lisandro, o professor da UFG, quando o Isanulfo me ligou para contar da morte dele. Assim, a gente estava sempre, e algumas pessoas mais presentes, assim, em termos, né, de estar junto com ele, de levar manter o alto astral dele, e ele conseguia manter isso assim de uma forma impressionante. Eu ficava muito impressionada como ele tinha esse otimismo, essa alegria. Ele não deixava passar uma tristeza com relação à doença dele. E nem deixava de fazer o que ele tinha que fazer aqui no trabalho, fazendo, na verdade, mais do que ele tinha que fazer. Eu acho que o trabalho ajudava ele também nesse bom humor, a ocupar o tempo, né? E assim, foi trabalhando muito, sempre até o final, até os últimos dias. Hélio Nunes trabalhou no Jornal Popular por quase 40 anos. Há 16, era editor de fotografia do jornal. Hélio Nunes tinha 54 anos, era casado e deixa 3 filhos. O corpo está sendo velado no cemitério Jardim das Palmeiras. O sepultamento será às 2 horas da tarde.